Quanto ao impacto das tecnologias de informação no mercado de trabalho. Em relação a esse ponto, existe uma questão ambígua, porque hoje é exigido cada vez mais do indivíduo que ele saiba mais coisas numa quantidade menor de tempo, ou seja, ele aprenda mais coisas mais cedo para estar apto ao mercado de trabalho. Por que isso é um ponto ambíguo? Porque acaba gerando estresse para aquela pessoa, porque é muita coisa que tem que se aprender em pouco tempo. Porém, quem passa por esse processo, quem consegue passar por esse processo e entrar no mercado de trabalho, ou então mesmo seguir o resto da sua vida, acaba aprendendo muito mais coisas e acaba tendo uma experiência melhor. E olhando isso de um panorama maior da sociedade em geral, é possível criar uma sociedade melhor, onde as pessoas conhecem mais e têm interesse em melhorar. Alguns empregos deixam de existir e suas tarefas são substituídas por novas tecnologias. Em relação a isso, é possível citar o exemplo do carteiro. O que aconteceu? Depois do surgimento do e-mail, a necessidade de carteiros diminuiu bastante. Por quê? Hoje eles ainda existem, mas a função deles é basicamente entregar correspondências relacionadas a contas. O que antes não era a única coisa. Antigamente eles eram responsáveis tanto por isso quanto por entregar cartas de pessoas para pessoas, ou seja, troca de mensagens, de conversas. E hoje o e-mail cumpre essa função, em alguns casos até os aplicativos de chat instantâneo. Pirataria. Quanto à pirataria, muitos artistas tendem a evitar divulgar seu trabalho online, porque muitas vezes pessoas não dão a devida referência ao autor, e quando o trabalho é vendido, alguns hackers salvam esses produtos e acabam divulgando ele sem entregar a devida parte do dinheiro para o artista que criou. Isso desestimula o comércio, principalmente musical e de cinema. Impacto na educação. Como existe muita informação hoje na internet e é muito fácil qualquer pessoa colocar informação na internet, é difícil filtrar essa informação porque ela é muito grande e existe muita coisa ruim ou então falsa. E alguns sites, inclusive, hoje em dia se dedicam a denunciar notícias falsas. Um exemplo disso é o e-farsas. Impacto comercial. Muitos sites permitem que vendedores se cadastrem e clientes também. Só que qualquer um pode se cadastrar como vendedor. E o anonimato permite que algumas pessoas abusem disso para fazer práticas ilícitas, como por exemplo vender um produto, mas não entregar ele, ou então entregar o produto em péssima qualidade, o que também pode dificultar a troca depois, esse meio de venda. Outros impactos gerados pelas tecnologias da informação e comunicação, governos e na saúde. A capacidade de fiscalização no combate às fraudes foi ampliada, uma vez que é possível manter as informações de cidadãos e de empresas em grandes bancos de dados. O que acontece? Hoje, nações bem equipadas são capazes de manter os dados dos cidadãos guardados e fazer trabalhos computacionais sobre eles para permitir a fiscalização de certos dados. Ou seja, por exemplo, é possível guardar os dados da declaração da Receita Federal e analisar se a quantia ganha pelo trabalhador é equivalente aos bens declarados. Caso contrário, o governo pode tomar atitudes e questionar o indivíduo quanto a isso. Os cidadãos não precisam comparecer mais às sedes de pequenos departamentos do governo para obter grande parte das informações que precisam. Voltando ao exemplo do imposto de renda, é possível consultar online, hoje em dia, se a declaração do imposto de renda está de acordo, se foi declarado
e se o governo recebeu ela. E é possível tirar um comprovante online. Antes você precisava ir numa instituição do governo, fazer uma solicitação para conseguir isso. Hoje em dia é muito mais simples. Informações são protegidas de maneira muito mais eficiente que no passado. Então, quanto a esse ponto, como ocorria no passado? Antigamente, as pessoas guardavam informações em papéis e era utilizada a linguagem que elas usavam no cotidiano delas. Por exemplo, no Brasil, o português. Quando você possibilita que esses dados sejam passados para o computador pode codificar esses dados, ou seja, vai criar um código para representar a mesma informação, e a empresa que disponibilizou o software vai ter a chave para transformar aqueles dados, aquela informação codificada, de volta na informação original. Isso só é permitido para quem a pessoa enviou aquela informação, ou então para a própria empresa que distribui o software que está sendo utilizado. Isso é muito utilizado em aplicativos de mensagem instantânea, para que informações não vazem, ou então para informações bancárias. O avanço da capacidade de obtenção de informação gera insegurança pela possível exposição de conteúdo privado. Quanto a isso, é possível lembrar de alguns casos de atrizes que tiveram fotos íntimas divulgadas. Hackers invadiram os computadores delas e divulgaram essas fotos. E meio que esse tipo de situação gera um medo na sociedade de que a sua privacidade seja exposta. Mas esses casos são mais raros, são bem mais raros, mas acabam acontecendo, infelizmente. Impacto na saúde. O avanço da tecnologia da informação possibilitou também as melhorias na área da saúde, agilizando a produção de remédios e tratamentos, além de proporcionar uma capacidade de processamento e armazenamento superior, que são ferramentas essenciais para pesquisas em geral, como o tratamento do câncer, por exemplo. Na saúde, eu queria citar um outro exemplo. Existem alguns hospitais americanos particulares, no caso lá todos são particulares, que estão fazendo uma pesquisa com certos sensores atrelados aos idosos para monitorar dados da saúde e enviar esses dados para o hospital caso haja alguma anomalia, e assim o paciente possa ser atendido com mais eficiência sem diminuir o risco de morte. Bom, isso além de outras pesquisas, principalmente relacionado ao Kinect, que é um equipamento da Microsoft, originalmente usado para jogos, mas que vem sendo usado para identificar o sentimento das pessoas que estão em frente a ele. Ou seja, se isso é colocado numa sala, todo mundo que passa lá tem são analisados e eles acabam descobrindo, e o software da Microsoft descobre se eles estão muito tristes, felizes, e isso é bom para analisar problemas de saúde como depressão, quando a pessoa passa muito tempo triste. Então é um ponto positivo. IoT. A Internet of Things é uma tecnologia mais recente que permite que qualquer coisa esteja conectada à internet. E dessa forma, os dados desses objetos são enviados para a nuvem e enviados para algum lugar onde esses dados vão ser trabalhados. Por exemplo, é possível em grandes plantações colocar sensores. Esses sensores estão conectados à internet e enviar dados sobre umidade e temperatura, por exemplo. E dependendo da forma dos dados recebidos, um tratamento será feito naquela plantação para melhorar a produtividade. Além dos impactos já citados, também podemos ressaltar o aumento das informações falsas existentes, que no caso já foi mencionado, redução do contato humano real. Isso é muito bem ilustrado hoje em dia, em situações onde as pessoas deveriam estar
mais conectadas, mais próximas, conversando umas com as outras, mas na verdade isso não acontece. Muitas dessas reuniões entre amigos ou então familiares, os indivíduos ficam nos dispositivos móveis, mas em mal conversa com quem está próximo. Isso acaba gerando problemas, às vezes, de depressão, surgimento de diversos crimes virtuais. Como alguns citados lá em slides anteriores, cyberbullying, o roubo de informações, divulgação de material particular, perda da cultura escrita, verbal e sensorial. O que acontece? Os computadores facilitam muitas atividades e a digitação hoje, por exemplo, substitui a escrita. Tanto a escrita quanto a fala. Antes você tinha histórias que eram passadas através de gerações, através da fala. Hoje isso é muito, muito mais raro. Pornografia sem restrições. Todos os sites, a maioria dos sites pornográficos colocam antes da entrada, antes de permitir a entrada, que a pessoa que está acessando informe se ela é maior ou menor de 18 anos. Porém, é um recurso muito falho, porque qualquer um pode clicar no botão informando que é maior de 18 anos, mesmo que não seja. Moeda digital, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin e o IOTA são hoje moedas de troca e que tem tanto valor quanto a moeda física. O mundo moderno depende quase que inteiramente de algum aparato tecnológico. Concluindo, como foi visto em todo o trabalho, é possível notar que a tecnologia da informação, desde quando ela começou a surgir até hoje, ela só vem criando raízes na sociedade e ela vem direcionando os passos com que a sociedade vai avançar, para onde ela vai. Então é preciso tomar cuidado com os pontos negativos que ela traz, porque eles acabam surgindo de ferramentas que nós utilizamos hoje em dia. Então é preciso analisar uma maneira de minimizar os males e aproveitar a melhor parte que elas trazem.